Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Bleach, Verdadeiro Poder. Capítulo 341. O Tenshuren soltou um rugido ensurdecedor, e seus tremores violentos gradualmente diminuíram até se tornarem silenciosos. Conforme a porta do pilar se abria lentamente, uma onda avassaladora de Heishi invadiu o local, ainda mais densa que o ar em Seireitei, avançando como uma poderosa maré. Para um Shinigami comum de nível tenente, a mera concentração de partículas espirituais seria sufocante. No entanto, para Masatsuki Ozaki foi o oposto. Ele sentiu uma sensação inédita de frescor e euforia, como se cada célula do seu corpo estivesse em festa. Ele respirou fundo, saboreando a sensação revigorante deste mundo misterioso. Olhando para cima, a primeira coisa que lhe chamou a atenção foi uma enorme estrutura cilíndrica flutuando no céu. Como um imenso pilar que sustenta os céus, emanava uma presença imponente que era impossível ignorar. A imponência da estrutura era de tirar o fôlego, inspirando admiração e espanto. Mesmo à distância, Masatsuki podia sentir o peso da história impregnado em suas paredes, um testemunho silencioso das incontáveis eras que ali presenciara. Ao redor desse pilar imponente havia 5 plataformas flutuantes igualmente enormes, cada uma tão impressionante em tamanho quanto o pilar. Segundo suas estimativas, o diâmetro dessas plataformas era de aproximadamente 200 quilômetros, comparável a qualquer uma das maiores áreas metropolitanas do mundo. Na base desse vasto domínio, uma intrincada rede de ruas e edifícios se estendia pela paisagem, formando uma grandiosa e majestosa paisagem urbana. Espetacular, não é? Kiryu Ikifune sorriu enquanto admirava a cena ao lado de Masatsuki Ozaki. Lembro-me de ter sentido o mesmo quando vi pela primeira vez. Ela fez um gesto em direção ao imponente palácio central. No centro, você encontrará a residência de Sua Majestade, o palácio interior do Rei das Almas. E aquelas 5 estruturas ao redor. São as nossas unidades de controle da Divisão Zero, as nossas cidades. Ela apontou para os magníficos palácios e a arquitetura circundante. Os edifícios dentro das cidades, assim como as ruas abaixo, servem de alojamento para a unidade Soldado Divino. Masatsuki Ozaki seguiu a direção do dedo dela, observando tudo em detalhes. Então, Kiryu Ikifune repentinamente passou um braço em volta dos ombros dele e sorriu. Cada membro da Divisão Zero tem seu próprio palácio da Divisão Zero. Se você conseguir se juntar a nós um dia, você também terá uma. Juntos, os dois saíram do Tenshuren e pisaram no chão do palácio do Rei das Almas. Finalmente! Então esse pirralho foi quem Sua Majestade convocou pessoalmente? Uma voz estrondosa ecoou do nada. Masatsuki Ozaki virou a cabeça instintivamente. O que ele viu primeiro foi uma cabeça enorme e calva. O homem avançou com os braços cruzados, exalando confiança a cada passo. Atrás dele vinham outros 2 homens. Um deles tinha um penteado pompador, um longo remo de madeira pendurado no ombro e uma enorme bandeira bordada com flores de camélia, o emblema da Divisão Zero. O outro tinha cachos negros no estilo punk que chegavam um pouco abaixo do pescoço. Usava óculos de sol grandes e sua pele era visivelmente escura. Masatsuki os reconheceu imediatamente. Eles eram ninguém menos que os membros remanescentes da Divisão Zero. Yozubi Ishibe, o monge que chama o nome verdadeiro e líder da Divisão Zero. Kirinji Tenjiro, o demônio das fontes termais, conhecido como General Divino do Leste na Divisão Zero. Oitsune Maia, o deus da espada, o General Divino do Oeste na Divisão Zero. E em algum momento Senjumaru Shutara também se juntou casualmente a essa reunião bizarra. Mais absurdo ainda, ela havia tirado alguns instrumentos musicais com os braços esqueléticos nas costas e começado a tocar uma melodia. Masatsuki Ozaki encarou os 4 com uma expressão que praticamente gritava. Vocês estão falando sério? No segundo seguinte, a figura de Kirinji Tenjiro tornou-se um borrão, transformando-se em uma imagem residual. Antes que Masatsuki pudesse reagir, Tenjiro já havia aparecido atrás dele num piscar de olhos. Inclinando-se para frente com o pescoço anormalmente longo, ele aproximou o rosto do de Masatsuki, examinando-o com um sorriso malicioso. Ei, garoto, você é o novo discípulo de Yamamoto, é? Ouvi dizer que você também tem um bom relacionamento com a Unohana. Mas isso não justifica desrespeitar os mais velhos. O que você não gostou da grande cerimônia de boas-vindas que ensaiamos especialmente para você? Antes que pudesse terminar de falar, o homem com o topete parou de repente. Sua visão ficou turva por um breve instante. Masatsuki Ozaki, que estava bem na frente dele, desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse estado ali. No momento em que franziu a testa, confuso, a voz de Masatsuki soou atrás dele. Desculpe, mas eu não gosto muito de ter homens estranhos atrás de mim. Me deixa desconfortável. Ao ouvir a voz desconhecida tão de perto, Kirinji Tenjiro sorriu, mostrando os dentes num sorriso afiado e traiçoeiro. Ah, é? Então você consegue mesmo acompanhar o meu ritmo? Você realmente tem talento. Não me admira que aquela mulher tenha se interessado por você. Interessante. Com isso, sua figura cintilou novamente, desaparecendo de vista enquanto ele disparava em direção às costas de Masatsuki a uma velocidade ainda mais surpreendente. No entanto, quando parou, mais uma vez não encontrou nada além de espaço vazio à sua frente. Masatsuki já havia desaparecido de seu campo de visão. O coração de Kirinji Tenjiro se contraiu ligeiramente, e sua expressão mudou. Antes mesmo de se juntar à Divisão Zero, ele já havia conquistado o título de Tenjiro, o veloz como um relâmpago, uma prova de sua velocidade incomparável. Naquela época, em toda Seireitei, não havia uma única pessoa que pudesse igualá-lo em puro jogo de pés. E agora, após se tornar um dos agentes reais da Divisão Zero, seu Reiatsu foi aprimorado pelo poder do Rei das Almas.
permitindo-lhe ultrapassar os limites de um Shinigami. Mesmo que seu jogo de pés não tivesse melhorado nos últimos 1000 anos, sua velocidade ainda era muito superior à de antigamente. Mas esse pirralho, esse garoto, na verdade conseguiu acompanhá-lo. Só isso já foi suficiente para pegá-lo de surpresa. Além disso, os movimentos de Masatsuki não eram chumbo comuns. Sua técnica apresentava semelhanças com o Utsuzemi do clã Shien, possivelmente misturada com Irenkyaku ou outras técnicas de velocidade. Esse pirralho, ele é realmente algo especial. Masatsuki Aozaki esboçou um leve sorriso, com o canto da boca se curvando num sorriso irônico. Ele não havia esquecido o aviso do velho Yamamoto. Mas como foi o próprio Rei das Almas quem o invocou, não havia motivo para esconder sua força. Afinal, o que neste mundo poderia escapar ao olhar do Rei das Almas? Ainda assim, por precaução, ele se conteve um pouco, optando por não usar sua técnica de movimento forma de luz e, em vez disso, confiando em seu próprio Shinsoku, desenvolvido por ele mesmo. Ao ver isso, o sorriso de Kirinji Tenjiro se alargou, seus olhos brilhando de entusiasmo. Abaixando ligeiramente a postura, seus músculos se tensionaram. Ele estava claramente se preparando para continuar a partida. Já fazia muito tempo que ele não se deparava com algo tão interessante. No entanto, antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, uma mão grande e poderosa agarrou seu ombro. Kirinji olhou para o lado, confuso. Ao lado dele estava um homem careca com sobrancelhas grossas e olhos grandes e penetrantes. O homem careca soltou uma gargalhada alta e sonora antes de berrar. Vamos lá, não se irrite tanto por causa de uma criança. Já faz muito tempo que não temos um novato no Palácio do Rei das Almas. Este é um momento que merece ser comemorado. Como se estivesse se lembrando de algo, ele continuou. Você já deve ter ouvido falar de mim por meio de Yamamoto, certo? Isso mesmo, eu sou o monge que pronuncia o nome verdadeiro. Mas seja lá o que ele tenha te dito, provavelmente não foi nada lisonjeiro. Sabe, me incomoda muito quando as pessoas me chamam por esse nome, e mesmo assim ele foi lá e te contou. O que? Ele não confia em mim? Sinceramente, isso é pura intimidação. Bem, tenho muito a dizer, mas vamos deixar a conversa para o banquete. Dito isso, ele se virou para olhar para Masatsuki Aozaki. Masatsuki, percebendo o olhar do homem, encarou-o sem hesitar. O homem careca deu um largo sorriso, exibindo uma fileira de dentes perfeitamente brancos, e então caiu na gargalhada. Venha, convidado do Rei da Alma. Estivemos nos preparando para isso por muito tempo. Você vai adorar, hahaha. Sua voz era ousada e cheia de energia, transmitindo um entusiasmo irresistível. Embora sua presença irradiasse uma sensação opressiva, não havia nenhum indício de hostilidade em sua expressão ou tom de voz. Na verdade, seu comportamento amigável quase dava a impressão de que ele nutria genuína boa vontade para com seu novo hóspede. Mas Masatsuki Aozaki sabia melhor. É tudo uma farsa. Esse monge careca não era tão inofensivo quanto aparentava. Se é que isso era possível, ele provavelmente era ainda mais astuto do que os próprios superiores de Masatsuki. Capítulo 342. 5 recém-chegados. Sentem-se ali. Sua postura está muito alta. Muito alta mesmo. Em outras palavras, sua atitude é muito elevada. Eu sou o forjador número 1 de Zanpakuto. Oe Tsunimaya. Por favor, Masatsuki-kun, vamos nos dar bem. Vamos nos dar bem? Zanpakuto, adoro. Sob a luz neon do letreiro do Oden, Oe Tsunimaya dançava e gesticulava freneticamente como um rapper no palco. Masatsuki Aozaki encarou o espetáculo por alguns segundos, com a boca se contraindo involuntariamente. Virando-se para Kiryu e Kifune ao seu lado, ele não pôde deixar de suspirar. Kiryu, vocês realmente passam por momentos difíceis. Kiryu e Kifune acenou com a mão em sinal de desdém. Não é tão ruim assim. Depois de ouvir algumas vezes, até que fica divertido. Além disso, geralmente ficamos no nosso próprio palácio da Divisão Zero, então não é como se tivéssemos a oportunidade de assistir às suas apresentações com frequência. Naquele momento, após ter acabado de cumprimentar Ishibe Yozubi, Oe Tsunimaya caminhou tranquilamente até Masatsuki Aozaki. Ei, Masatsuki-chan, o que você achou do meu Oden? Sem querer me gabar, mas meu Oden é definitivamente o palácio mais incrível de todo o Palácio do Rei das Almas. Por que não ficar um pouco mais? Garanto que você terá uma experiência maravilhosa. Masatsuki Aozaki lançou um olhar para as belas acompanhantes que o rodeavam, hesitando por um instante. Cada um deles era um espírito de espada manifestado, forjado pessoalmente por Oe Tsunimaya. Ele teve que admitir, todas eram deslumbrantes, o suficiente para deixar qualquer um tentado. Mas então ele se virou e viu Kiryu e Kifune virando sua bebida de uma só vez. Masatsuki acenou com a mão em sinal de desdém. Obrigado, mas eu já prometi ao Kiryu que iria até Gatonden. Alguns espíritos da lâmina pensam que podem me tentar? Se eu olhar, elas já não me pertencem. Você sequer entende a alegria de viver às custas das pessoas? Ao ouvir a resposta de Masatsuki, Oetsu soltou um suspiro exagerado. Já fazia um tempo que alguém interessante não aparecia, e ele estava ansioso para se divertir um pouco. Afinal, a vida no Palácio do Rei das Almas podia ser extremamente entediante. Como membro da Divisão Zero, ele estava preso a este lugar, sem poder sair a menos que recebesse permissão do próprio Rei das Almas. Sinceramente, o momento mais emocionante para ele nos últimos 1000 anos provavelmente foi quando viajou para Seireitei e levou Tenjiro Kirinji até o Palácio do Rei das Almas. Bem, tanto faz. Ouvi dizer que sua Zanpakuto tem algumas habilidades únicas que podem ser perfeitas para forjar, então pensei que seria divertido discutir a arte com você. Mas se você não estiver interessado, então esqueça. Assim que terminou de falar, ele olhou para cima. Para sua surpresa, Masatsuki Aozaki já estava parado bem na sua frente. Antes que pudesse reagir, sentiu um aperto firme em sua mão.
Irmão Oetsu, para ser sincero, o velho sempre me disse que suas habilidades de forja são incomparáveis no mundo. Eu te admiro há muito tempo. Já que você está interessado, por que não começamos agora mesmo? A expressão de Masatsuki Aozaki era séria, seu tom completamente sincero. Ele parecia um aluno aplicado pronto para a aula. Oetsu Nimaya. Esse garoto. Ele mudou completamente de rumo assim de repente? Sim, sem dúvida alguma, ele é definitivamente discípulo de Yamamoto Shigekuni. Enquanto isso, Ishibe Yozubi sorriu amplamente. Seu sorriso radiante permaneceu fixo enquanto ele observava a cena se desenrolar com grande divertimento. Em seus olhos profundos, um lampejo de curiosidade e expectativa brilhou, como se ele não conseguisse esperar para ver o que aconteceria a seguir. Se você realmente quer aprender, eu não vou te impedir. Mas você não ficará aqui por muito tempo. Então o quanto você conseguirá assimilar depende de você. Falando em tempo, ao ouvirem a voz confusa de Masatsuki Aozaki, todos os membros da Divisão Zero se viraram para olhá-lo. Sob o olhar coletivo deles, Masatsuki coçou a cabeça e perguntou: quando exatamente devo encontrar o Rei das Almas? O restante da Divisão Zero ficou paralisado por um momento antes de voltar simultaneamente o olhar para Ishibe Yozubi. Claramente nem eles sabiam a resposta para essa pergunta. Ishibe soltou uma gargalhada sonora, acenando com a mão em sinal de desdém. Quem sabe? Terei que perguntar pessoalmente a Sua Majestade. Sem pressa, aproveite o tempo e divirta-se aqui no Palácio do Rei das Almas. Você o encontrará em breve. Masatsuki Aozaki assentiu pensativamente, demonstrando que havia entendido. Nenhum dos membros da Divisão Zero, incluindo Kiryu e Kifune, considerou isso um grande problema. Todos estavam presentes quando o Rei das Almas ordenou pessoalmente a chegada de Masatsuki, não havia dúvidas de que era a vontade do rei. E o Rei da Alma nunca fazia piadas. Se ele disse que ia se encontrar com alguém, esse encontro era inevitável. Era apenas uma questão de tempo. Na verdade, eles acharam a situação bastante divertida. Não era todo dia que um rosto novo aparecia no Palácio do Rei das Almas. Essa era uma rara oportunidade de animar um pouco as coisas. Com os assuntos tratados encerrados, o encontro transformou-se em uma atmosfera mais descontraída e festiva. Após o tão aguardado fim da festa, os membros da Divisão Zero se dispersaram de Ooden, cada um retornando ao seu respectivo palácio da Divisão Zero. Mas Atsuki Aozaki, por sua vez, manteve-se fiel ao seu plano original, dirigir-se a Gatonden. Afinal, ele já havia prometido a Kiryu e Kifune e não ia voltar atrás na sua palavra. Quanto às suas tão aguardadas lições de forja de Zanpakuto, Oetsu Nimaya concordou em deixá-lo visitar o Oden sempre que tivesse tempo para aprender e se divertir. Após se separar relutantemente dos espíritos da espada, Masatsuki seguiu Kiryu e Kifune e Senjumaru Shutara até um palácio repleto do aroma delicioso de comida. Embora fosse chamado de palácio, na realidade, assemelhava-se a uma casa tradicional japonesa. Em termos de tamanho, não se comparava nem um pouco à propriedade de Aozaki. Mas isso não importava para Kiryu e Kifune. Toda a cidade flutuante abaixo deles era dela, e no que lhe dizia respeito, tudo o que ela precisava naquele lugar era de uma cozinha e um espaço para morar. Em pé na cozinha, Kiryu e Kifune amarrou um avental na cintura. Mesmo sob várias camadas de tecido, sua figura impressionante era impossível de esconder. Mas Atsuki, eu construí este lugar só para você, exatamente do seu jeito. Ela sorriu orgulhosamente. Não só tem tudo que você encontraria na Sociedade das Almas, como também o abasteci com todos os utensílios de cozinha mais recentes do mundo dos vivos. Com suas habilidades, tenho certeza de que você não terá problemas em usá-las. Ao terminar a frase, seu sorriso era praticamente radiante. Mas Atsuki Aozaki, no entanto, apenas curvou os lábios em leve irritação. Após décadas separados, eles finalmente se reencontraram, e morando sob o mesmo teto. E a primeira coisa que ela queria era que ele cozinhasse? Isso é exploração. Absolutamente ultrajante. Após desligar o fogão, Masatsuki bateu palmas e deu um passo para o lado. Kiryu e Kifune, agora ao lado dele, olhou para seu perfil com um sorriso travesso. Tem certeza disso? Mas Atsuki, talvez você devesse verificar a panela primeiro, ela lembrou. Você também percebeu, não é? O ambiente no Palácio do Rei das Almas é diferente da Sociedade das Almas, e esta é a sua primeira vez cozinhando com ingredientes Jikon. Então, você tem mesmo certeza de que nada vai dar errado? Mas Atsuki Aozaki dispensou as preocupações dela sem hesitar. Não precisa se preocupar. Já fiz esse prato dezenas de milhares de vezes, não tem como eu estragar. Ao refletir sobre o século passado, ele percebeu que não cozinhava com a mesma frequência de antes. Mas considerando como ele havia estragado o paladar de certas pessoas ao longo dos anos, suas habilidades nunca perderam o brilho. Quem já provou sua comida só tinha elogios a fazer. Muito bem, então, deixe-me mostrar a vocês como é a culinária chinesa de um mestre-chefe, o ensopado do dragão voador de Baoshan. Com absoluta confiança, Masatsuki levantou a tampa da panela. Kiryu e Kifune ficou parada em silêncio ao lado, deixando o vapor envolvê-la. Ela ajeitou o cabelo casualmente, com o olhar fixo no rosto de Masatsuki. Mas à medida que o vapor foi se dissipando gradualmente, a cena diante deles fez Masatsuki Aozaki piscar incrédulo. Ele esfregou os olhos como se tentasse clarear a visão. Dentro da panela havia uma massa completamente escura. Não havia a mínima possibilidade, de jeito nenhum, de aquilo ser chamado de comida. Depois de todos esses anos, Masatsuki Aozaki finalmente teve a chance de exibir suas habilidades culinárias superiores diante de Kiryu e Kifune. E, no entanto, tudo terminou em desastre, restando apenas uma pilha carbonizada e irreconhecível. Capítulo 343. Se alguém perguntasse a Masatsuki Aozaki como ele se sentia naquele momento, ele provavelmente o descreveria como um menino fantasma que acabará de conhecer uma garota de quem gostava e estava ansioso para acompanhá-la até em casa. Mas, onde diabos está meu fogo fantasma? Kiryu,
O que fazemos? Isto é um desastre. Virou algo estranho. Masatsuki, acalme-se. Sim, está realmente uma situação trágica. Em completo desespero, Masatsuki Aozaki lançou-se para frente, envolvendo Kiryu Ikifune com os braços e enterrando o rosto em seu generoso peito. Uau! Kiryu-sama, que lugar amaldiçoado é este? Eu não sei cozinhar nada. Kiryu Ikifune estava prestes a confortá-lo. Afinal, ela estivera na mesma situação quando chegou. Ela levou algum tempo para entender. A concentração de reishi no palácio do Rei das Almas era muito alta, o que significava que cozinhar exigia o uso de reiatsu para equilibrar adequadamente o processo. Mas então, sua mente perspicaz logo percebeu o que estava acontecendo. Um sorriso malicioso surgiu em seus lábios enquanto ela acariciava suavemente os cabelos de Masatsuki, soltando uma risadinha discreta. Hehehe, Masatsuki, você ainda é muito inexperiente. Masatsuki Aozaki olhou para ela com os olhos marejados, a voz carregada de mágoa. Isso é tão injusto. Masatsuki é tão lamentável. Não consigo entender nada. Criei um monte de monstruosidades irreconhecíveis que matam o apetite instantaneamente. Não tenho mais jeito. Mesmo que você esteja tentando ajudar, precisa falar assim de forma tão direta? Isso realmente magoa, sabia? Soltando um lamento fantasmagórico, Masatsuki agarrou-se a Kiryu ainda mais forte, mal conseguindo conter as lágrimas. Vê-lo reduzido a um estado tão deplorável só fez com que Kiryu Ikifune se sentisse ainda mais satisfeita consigo mesma. Ela mal conseguia conter o riso. Já que ele não consegue nem lidar com o básico da culinária, por mais talentoso que seja, terá que começar do zero. O que significa que ele ficará bem ao meu lado durante todo o tempo em que estiver no Palácio do Rei das Almas. E ainda melhor, só nós dois a sós. Uma oportunidade única na vida. Kiryu Ikifune já havia apagado certa pessoa de sua mente. Nesse momento, seu cérebro estava completamente focado no futuro, já fazendo planos sobre exatamente como treinar Masatsuki. Entretanto, Masatsuki Aozaki, após o choque inicial ter passado, agora estava sendo carregada como um grande brinquedo de pelúcia, ainda se apoiando impotente em Kiryu enquanto ela o conduzia para seus aposentos. E agora? Não posso mais usar as aulas de culinária como desculpa para me aproximar do Kiryu. Ele gemeu por dentro. Eu estava tentando me exibir e, em vez disso, os passos estavam certos. Então por que diabos tudo deu tão errado? Isso significa que eu realmente tenho que voltar a ser estudante? Na verdade, talvez não tenha sido tão ruim assim. A parte racional do seu cérebro ofereceu uma sugestão. Afinal, antes de Kiryu se juntar ao Palácio do Rei das Almas, ele já havia lhe ensinado bastante coisa. Agora que ele não podia mais ser o professor dela, talvez não fosse uma má ideia deixá-la ser a professora dele. É claro que ele teria que pedir a aprovação dela primeiro. Ele não poderia simplesmente forçá-la. Mas ela definitivamente vai me ter na palma da mão, né? Com esse pensamento, Masatsuki Aozaki soltou um longo suspiro de derrota. Mais uma vez, ele lamentou sua própria impotência. Tudo bem, Masatsuki, você esteve ocupado por tanto tempo. Você deve estar cansado, não é? Está tudo bem. Já preparei uma refeição caseira no meu quarto. Você pode comer e descansar adequadamente depois. No entanto, no momento em que entraram no salão de entrada, tanto Masatsuki Aozaki quanto Kiryu Ikifune, o dono do quarto, perceberam imediatamente que algo estava errado. Alguém esteve aqui. Ambos tomaram consciência disso ao mesmo tempo, juntamente com o reiatsu anormalmente forte. Quem quer que fosse, não se preocupou em esconder sua presença, mas a pura intensidade do reiatsu que flutuava no ar superava em muito a de um Shinigami de classe capitão. Na cozinha, Kiryu Ikifune sorriu enquanto falava. De fato, dentro do quarto dela havia uma cozinha de verdade escondida. A boca de Masatsuki Aozaki se contraiu. Ainda assim, ele estava preparado para isso. Sem hesitar, caminhou em direção a uma porta de papel deslizante. À medida que se aproximava, o sorriso em seu rosto só aumentava. Rangido. Assim que a porta deslizou, a figura lá dentro se levantou, cobrindo o rosto enquanto soltava uma risada suave e divertida. O adorno de cabeça dourado que enfeitava sua cabeça balançou levemente, produzindo um som nítido e elegante. Oh, Masatsuki! E Kiryu, o que traz vocês dois aqui? Masatsuki Aozaki e Kiryu Ikifune simplesmente olharam para a mulher à sua frente, sem dizer nada, como se esperassem que ela continuasse. Masatsuki piscou e observou atentamente mais uma vez a mulher elegante e refinada à sua frente. Aqueles olhos dela, sedutores e cor de pêssego, poderiam facilmente hipnotizar qualquer um. Suas roupas escondiam completamente suas mãos, mas por trás de suas vestes, 3 pares de braços esqueléticos se estendiam para fora, emanando uma aura de mistério e perigo. Com um sorriso sereno, ela baixou o braço esquelético que cobria seu rosto, revelando lábios ainda com leves migalhas. Vocês dois estavam preparando uma refeição, não é? Já terminaram? Já faz um bom tempo que estou esperando. Você já pensou em como vai me compensar por me fazer esperar? Ela esboçou um sorriso gentil, porém provocador. Cada movimento seu exalava graça e compostura, condizentes com uma nobre da divisão 0. Masatsuki Aozaki estreitou ligeiramente os olhos e deu um passo lento para a frente. Havia algo de errado ali. Ele podia sentir. E a julgar pela sua expressão, ele já tinha descoberto o que era. Senjumaru Shutara inclinou ligeiramente a cabeça curiosa, observando com divertimento. Será que esse pequeno encrenqueiro já tinha percebido? No entanto, Kiryu Ikifune, que também estava presente, compreendeu imediatamente o significado da expressão de Masatsuki Aozaki. Ele estava com vontade de aprontar. Sem dizer uma palavra, Kiryu virou o rosto franzindo levemente o nariz. Ela não tinha o menor interesse em se envolver em qualquer absurdo que estivesse prestes a acontecer. E então, Masatsuki Aozaki apontou diretamente para Senjumaru e declarou. Você fez alguma coisa sorrateira pelas nossas costas, não foi? Como você sabia?
Os olhos de Senjumaru se arregalaram em surpresa antes que ela se corrigisse rapidamente. Não, espere aí, eu certamente não dei uma mordida escondida. Senjumaru-senpai, você acabou de admitir. E além disso, Masatsuki Ozaki inclinou-se subitamente, estendendo a mão em direção a ela. Se você vai mentir, pelo menos limpe as evidências primeiro. Com um movimento rápido, ele passou os dedos levemente pelos lábios de Senjumaru, esfregando algumas migalhas entre eles. Isto foi preparado especialmente para mim, sabia? Depois de cometer um crime tão terrível, está pronto para aceitar a sua punição? O sorriso de Senjumaru Shutara endureceu visivelmente enquanto ela piscava para ele, fingindo inocência. Se sinto muito. Meia hora depois de finalmente se acomodar na sala de jantar e encher o estômago, Masatsuki Ozaki observou Senjumaru Shutara ajoelhar-se no chão, oferecendo formalmente suas desculpas. Na sequência do comentário de Kiryu Ikifune de que você realmente não deveria usar roupas estranhas em ambientes fechados, Senjumaru removeu imediatamente seus braços esqueléticos. Agora, vestida apenas com seu shirakusho e aori, suas mãos, geralmente escondidas sob as mangas, repousavam corretamente em seu colo. Ela estava se esforçando ao máximo para manter uma postura de dignidade e seriedade, porém, tanto Masatsuki Ozaki quanto Kiryu Ikifune conheciam sua verdadeira natureza. Confortavelmente sentado na cadeira do anfitrião, Kiryu Ikifune saboreava lentamente um gole de sua bebida em uma xícara de cerâmica. Um sorriso malicioso surgiu nos cantos de seus lábios enquanto ela observava a cena se desenrolar com grande divertimento. Do outro lado da mesa, Masatsuki Ozaki estava sentado com os braços cruzados, encarando Senjumaru com uma expressão severa. Enquanto isso, Senjumaru, visivelmente perturbada, se remexia ansiosamente, com as mãos se contorcendo no colo. Seu rosto exibia uma expressão culpada, e de vez em quando, ela lançava olhares furtivos para Masatsuki, apenas para desviar o olhar rapidamente em seguida. Masatsuki soltou um suspiro agudo pelo nariz, seu olhar tornando-se penetrante enquanto finalmente se dirigia a ela. Então, como eu estava dizendo antes, você roubou minha sobremesa, não foi? Sua voz era baixa e séria, como se estivesse proferindo um veredicto em um julgamento. Senjumaru tremeu visivelmente e imediatamente começou a gaguejar. Eu não roubei. É que, bem, aquela coisa que você chamou de tiramisu, estava colocada tão obviamente à vista. E bem, Kiryu nunca faz sobremesas ao estilo ocidental, então eu acidentalmente, provei um pouquinho. Quanto mais ela falava, mais fraca ficava sua voz. Ao terminar sua desculpa, ela já não conseguia encarar Masatsuki nos olhos, desviando o olhar evasivamente para evitar seu olhar direto. Capítulo 344. Tudo bem. Resumindo, Senjumaru Shutara cedeu à tentação. Talvez não combinasse com sua imagem elegante e nobre, mas era absolutamente algo que ela faria. E a julgar pela facilidade com que tudo aconteceu, esta não foi a primeira vez. Por isso, nem Masatsuki Ozaki nem Kiryu Ikifune pareceram particularmente surpresos. Normalmente, ela não receberia nenhuma punição severa por algo assim. Nesse momento, porém, Senjumaru, completamente intimidada pela aura imponente de Masatsuki, murmurou algo inaudível. Bem, foi só porque você foi muito lenta, Masatsuki-chan. Eu simplesmente não consegui me controlar. Vocês dois saíram para se divertir sem mim, e eu tive que fazer alguma coisa para passar o tempo. O quê? Os olhos de Masatsuki se estreitaram. Então você não só andou por aí às escondidas, como agora está tentando jogar a culpa para os outros. Você realmente é um adulto maduro, hein? Eu sinto muito. Peço sinceras desculpas. Nesse momento, Senjumaru Shutara parecia exatamente uma esposa recém-casada flagrada cometendo um erro. Sob o olhar severo de Masatsuki, a dignidade habitual de um membro da Divisão Zero havia desaparecido por completo. Ela nem sequer ousou levantar a cabeça. Com um baque seco, curvou-se profundamente num ângulo perfeito de 90 graus. Se isso tivesse acontecido antes de Kiryu Ikifune se juntar ao Palácio do Rei das Almas, Senjumaru talvez demonstrasse alguma culpa ao ser pega em flagrante, mas não teria ficado com essa aparência lamentável. No entanto, desde que se reencontrou com Masatsuki Ozaki, ela chegou a uma conclusão bastante chocante. Essa aluna do segundo ano a havia superado em força bruta. Foi um absurdo. Como um Shinigami, Senjumaru havia sido fortalecido pela energia divina do Rei das Almas. No entanto, de alguma forma, Masatsuki Ozaki, que não havia passado por esse processo, ainda conseguiu superá-la. Não deveria ter sido possível. No entanto, não importava como ela analisasse a situação, os fatos estavam bem diante de seus olhos. Tanto em termos de densidade de Reiatsu quanto de pressão espiritual geral, Masatsuki Ozaki estava acima dela. Nem mesmo o capitão comandante Yamamoto, apesar de seu poder de ataque avassalador, conseguia igualá-la apenas em Reiatsu puro. E no entanto, Masatsuki Ozaki superou até mesmo isso. Com um suspiro de impotência, Senjumaru Shutara aceitou seu destino. Ela jamais imaginou que chegaria o dia em que teria que se curvar diante de um aluno mais novo. A vida era imprevisível. Pensar que ela, Senjumaru Shutara, uma das mentes mais brilhantes da história, perderia para a geração mais jovem. Não foi exatamente isso que aconteceu quando ela enfrentou Yamamoto antes de se juntar à Divisão Zero? Naquela época, ela havia sido humilhada por sua professora. Agora, ela havia sido ultrapassada por sua aluna. Que tipo de monstros eram aqueles? Masatsuki Ozaki cruzou os braços com um tom firme. Dito isso, Senjumaru, você entende que cometer um erro significa aceitar a punição, certo? Ah, claro. Na verdade, eu já estava preparado para isso. Senjumaru piscou para ele, olhando inocentemente. Como compensação, oferecerei a você uma bela vestimenta. Agora, se você não se importar, por favor, tire suas roupas. Masatsuki Ozaki olhou para ela. Kiryu Ikifune engasgou com o chá.
Senjumaru Shutara, general divino do norte da divisão 0 e o mais antigo entre eles, piscou expectante, aguardando uma resposta. Tecnicamente, como membro mais antigo presente, ela deveria ter sido a pessoa a receber mais respeito e reverência. Mas Atsuki e Kiryu deveriam tê-la tratado como realeza, mimando-a, bajulando-a, tratando-a com o máximo cuidado. Deveria ter sido assim. Mas, depois de passar décadas vivendo juntos na sociedade das almas, Senjumaru Shutara sabia muito bem. Não adiantava fingir. Ela já havia perdido toda a sua dignidade diante dos dois. A essa altura, não havia mais vergonha a ser sentida. Então, se ela ia ser ridícula, que fosse de vez. Senjumaru Shutara, revelando agora seus verdadeiros sentimentos por Masatsuki Aozaki, continuou. Você já viu meu trabalho artesanal, então isso deve ser suficiente como compensação. E quanto às roupas de Kiryu? Então, no fim das contas, você só quer ficar sem fazer nada enquanto nos usa como modelos de graça? E você ainda se considera um veterano? Flagrada em flagrante, Senjumaru Shutara gemeu, encolhendo os ombros. Na verdade, mesmo que o Reiatsu de Masatsuki fosse superior ao dela, ela não estava necessariamente sem chances em uma luta real. Mas para ela, que já se havia envergonhado imensamente, uma batalha de força não tinha sentido algum. A menos que ela conseguisse subjugar Masatsuki completamente mais uma vez, ele se lembraria dessa humilhação para sempre. Mas na verdade, não fazia sentido ficar remoendo isso agora. O poder do Rei das Almas havia reformulado os corpos dos membros da Divisão 0 em Oken, elevando seus limites máximos, mas isso era tudo. A menos que encontrasse outra oportunidade, superar Masatsuki no futuro era simplesmente irrealista. Tudo bem, deixe que eu decida sua punição. E claro, roupas novas são inegociáveis. Você já me deu um uniforme de capitão antes. Desta vez, quero um conjunto completo de estilos diferentes. E a Kiryu também ganha um, afinal, aquela sobremesa foi obra dela. Sim, deixe comigo, prometo que você não se decepcionará. Ao ouvir a palavra tecelagem, o rosto de Senjumaru iluminou-se instantaneamente e sua compostura habitual retornou. Você parece estar feliz demais com isso. Mas Atsuki Aozaki ergueu uma sobrancelha. Mas não pense que isso é suficiente. Você comeu minha sobremesa, você tem que compensar isso. Como mestre da culinária, Masatsuki sabia que aquele prato tinha um significado especial, não era apenas comida. Era a maneira que Kiryu encontrou de expressar seus sentimentos. Para um chefe e um amante separados por anos, foi o equivalente a uma confissão sincera. E segundo Kiryu, aquele prato havia sido feito com Jikon. Ela não só se esforçou muito, como isso também teve o efeito de aumentar temporariamente o Reiatsu. Originalmente, ela havia planejado usar seu próprio Reiatsu juntamente com técnicas de Jikon para prepará-lo. Mas havia um porém. Esse método exigia que ela acumulasse gordura para armazenar mais Reiatsu, o que significava que isso causaria ganho de peso, em benefício de um certo homem problemático. Kiryu, que nunca se importara com a sua figura antes, relutantemente abandonou essa ideia e encontrou outra solução. Em vez de armazenar Reiatsu em seu próprio corpo, ela o infundiu diretamente no Jikon, utilizando-o apenas quando necessário. Mas, eu não sei cozinhar. O geralmente digno Senjumaru deu um sorriso sem jeito. Ela adorava comida boa, mas ela preferia muito mais comê-lo do que prepará-lo. Todos na Divisão 0 sabiam. Após a promoção de Kiryu, ela e Senjumaru se tornaram a dupla mais famosa da divisão por serem bem vestidas e bem alimentadas. Os seus papéis eram muito claros. Ela não teve problemas em lidar com a parte de estar bem vestida. Mas quanto à comida, isso ficou inteiramente a cargo de Kiryu. Mas Atsuki Aozaki se espreguiçou preguiçosamente e depois se levantou como se estivesse cansado. Então, é hora de aprender. Eu também estou começando do zero, então vamos aprender juntos. Aprender, hein? Suponho que seja uma opção. Senjumaru assentiu com a cabeça e seu sorriso reapareceu. Comer comida deliciosa e ter modelos de primeira linha para seus designs? Foi uma oferta fantástica. Uma situação em que todos saem ganhando. Na verdade, esqueçam isso, ela ganhou 2 vezes. Quanto a retribuir a Masatsuki pela sobremesa. Se ela aprendesse a fazer sozinha, isso já seria suficiente, certo? Dominar uma receita não deveria demorar muito. Bem, vamos encerrar por hoje, disse Kiryu batendo palmas e exibindo um sorriso radiante e cheio de energia. Estivemos todos ocupados o dia todo sem uma única pausa. Tenho certeza de que estamos exaustos, não é? Sua voz calorosa e vibrante transmitia um cuidado inconfundível, dissipando sem esforço o cansaço do dia. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 345. Suspirar? Após terminar os preparativos para o quarto de Senjumaru Shutara, Masatsuki Aozaki soltou um profundo suspiro ao retornar aos aposentos de Kiryu e Kifune. Ele sentiu como se toda a força tivesse sido drenada de seu corpo e desabou no sofá, completamente exausto. Kiryu e Kifune, já em sua 5ª xícara de sake, ainda segurava sua xícara de porcelana com facilidade, sua postura tão relaxada como sempre. Inclinando ligeiramente a cabeça, ela deu um leve sorriso. Você não vai descansar? Já está tarde, murmurou ela com a voz suave e reconfortante como uma brisa da meia-noite, carregando um toque de preguiça e calor. Ainda tenho algumas coisas para resolver, e estou ficando impaciente. Mas mais importante, por que você não está dormindo, Kiryu? Masatsuki sentou-se, olhando para a mulher tranquila, porém estranhamente confiável, à sua frente. Uma mulher que morava sozinha, mas não tinha escrúpulos em levar um rapaz mais novo qualquer para o seu quarto.
aparentemente alheia ao conceito de uma jovem precisar se proteger. Tenho a impressão de que você ainda precisa de algo de mim, então não quis dormir antes de você se pronunciar. Tudo bem? Kiryu tomou um gole lento de sua bebida, seu olhar claro e inabalável, como estrelas cintilando no céu noturno. Mas Atsuki ficou olhando fixamente por um momento sem palavras. Ele respirou fundo, sentindo uma onda de calor estranha e indescritível percorrer seu peito. Que diabos é isso? Essa mulher, que deveria exalar uma energia ousada e despreocupada, por que de repente parece tão adorável? Ela é inteligente, compreensiva e simplesmente atenciosa demais, como a personificação humana de um casaco de inverno quentinho e aconchegante. Puxa, isso quase me faz chorar. Se você quiser aprender a cozinhar no Palácio do Rei das Almas, eu posso te ajudar. Foi isso que essa irmã mais velha, de bom coração, acabou de lhe dizer. Não havia absolutamente nenhuma razão para recusar. Com uma expressão de genuína admiração, mas Atsuki assentiu com entusiasmo. Certo, então vou poder contar com você, Kiryu. Me empresta a cozinha ao lado do seu quarto por um tempo. Entendi. Mas, posso ser seu mestre? Mestre, isso é muito direto. Pensei que o senhor fosse um pouco mais sutil. Mas eu quero te ensinar, então estou perguntando direito. Posso ser seu mestre de culinária? Kiryu Ikifune piscou seus grandes olhos brilhantes, de forma brincalhona, quase como se estivesse trapaceando. O olhar dela fixou-se no de Masatsuki, tornando impossível para ele recusar. Se Kiryu fosse algumas centenas, talvez até 1000 anos mais jovem, Masatsuki não teria hesitado. Ele a teria pegado nos braços e lhe dado alguns beijos carinhosos sem pensar duas vezes. Mas, fazer uma coisa dessas com uma irmã mais velha, ousada e cheia de vida, no auge da sua juventude? Isso seria muito estranho. Então, em vez disso, Masatsuki simplesmente sorriu, um olhar de pura gratidão, e aceitou a oferta dela. Os cantos dos lábios de Kiryu se curvaram levemente num sorriso sutil, quase imperceptível, fazendo-o parecer ainda mais atraente. Manhã no Palácio do Rei da Alma. Na manhã seguinte, Senjumaru Shutara acordou cedo e se espreguiçou preguiçosamente antes de se sentar na cama. Como ela havia arrumado o quarto às pressas na noite anterior, ele ainda parecia um pouco vazio, não havia muitos móveis além de uma cama simples e comum. Mas para Senjumaru, essa simplicidade desconhecida fazia sentir como se tivesse entrado em outro mundo. Como membro da Divisão Zero e supervisora da unidade de soldados divinos, ela estava acostumada há muito tempo a uma vida de extravagância, embora, reconhecidamente, fosse entediante. Ainda assim, o que ela realmente desejava era a oportunidade de provar novamente a comida de Kiryu Ikifune. Embora os soldados divinos fossem cozinheiros decentes por direito próprio, ainda havia uma diferença notável entre suas habilidades e as de Kiryu. Sem falar da comida para a viagem divina que Masatsuki Aozaki costumava trazer quando ainda estava na Seireitei. Aquele sabor, perfeitamente equilibrado e penetrando nas profundezas da alma, era absolutamente irresistível. Pensando nisso, Senjumaru balançou a cabeça e murmurou para si mesma. Não, eu me recuso a passar por essa situação embaraçosa novamente. Vamos lá, Senjumaru, você não pode deixar seus juniores perderem completamente a fé em você. Encorajando-se, ela cerrou os punhos em frente ao peito. Seus longos cabelos sedosos balançavam levemente enquanto ela fazia isso. Embora soubesse que já havia perdido toda a dignidade diante de suas duas subordinadas, ela ainda estava determinada a manter algum resquício de sua posição hierárquica. Um rápido olhar para o relógio lhe disse que era um pouco mais de 7 da manhã. Com as energias renovadas, Senjumaru saltou da cama e dobrou os cobertores com a facilidade de quem já tinha prática. Seus pés, cobertos por meias, produziam sons suaves e nítidos contra o piso de madeira enquanto ela se movia. Hoje, ela iria cumprir adequadamente seu papel como aluna do último ano. Isso significava acordar aqueles dois juniores preguiçosos. Transbordando confiança, ela saiu do quarto e dirigiu-se à porta de Masatsuki Aozaki. Mas assim que estendeu a mão para a maçaneta, ela hesitou. Algo parecia errado. Ela não conseguia sentir a presença de Masatsuki lá dentro. Na verdade, pelo que parecia, Masatsuki nem sequer tinha voltado para o seu quarto na noite passada. Inclinando a cabeça em confusão, ela murmurou. Masatsuki passou a noite toda fora? Inacreditável. Ele deixou o veterano para trás e saiu sozinho. Que irresponsabilidade a minha como? No meio de sua reclamação presunçosa, a ficha caiu como um balde de água fria. Oh não! Dando um tapa forte na testa, ela soltou um suspiro dramático. Se ela continuasse a se fazer de boba desse jeito, sua imagem de veterana confiável iria ruir completamente. Ela precisava encontrar uma maneira de se redimir. O que ela não percebeu, no entanto, foi que sua imagem de aluna respeitável já havia desaparecido desde a primeira vez que se envergonhou. Como uma gata siamesa aflita, ela fingiu manter a compostura enquanto se apressava para a sala comum. A porta já estava aberta quando ela chegou. E lá dentro, ela encontrou Kiryu Ikifune, já sentado à mesa, desfrutando do seu café da manhã. Rapidamente, Senjumaru alisou o cabelo e ajeitou as bordas do seu robe. Depois de se certificar de que estava com uma aparência apresentável, ela exibiu um sorriso radiante e a cumprimentou alegremente. Bom dia, Kiryu. Você acordou cedo. Não consegui dormir a noite toda. Kiryu pegou sua faca e garfo com naturalidade, cortou um pedaço de bacon crocante e o levou à boca. Enquanto mastigava, ela olhou para Senjumaru e fez um gesto com o queixo em direção à mesa. Pronto. O seu também está pronto. E de fato, bem em frente a ela, havia outro café da manhã impecavelmente apresentado. A visão fez os olhos de Senjumaru se arregalarem.
O ar se enchia com o aroma de bacon e presunto perfeitamente cozidos. Os ovos cozidos tinham uma cor dourada intensa, e o pão torrado exalava uma leve fragrância defumada. Ao lado delas, frutas recém-cortadas brilhavam com a umidade, parecendo irresistivelmente frescas. Para completar, 3 bebidas foram dispostas ao lado do prato: leite, café e suco. Foi um café da manhã excepcionalmente suntuoso. Não era exatamente igual a nenhuma refeição específica ao estilo ocidental, mas sim uma fusão de várias tradições de café da manhã de diferentes culturas. Senjumaru olhou para aquilo em choque. Espera aí, mas Atsuki fez isso? Para mim? Sério? Kiryu, ainda mastigando a comida, fez uma pausa relutante o suficiente para acenar com a cabeça. Sim, depois de você ter roubado a sobremesa ontem à noite, mas Atsuki concluiu que você provavelmente gostava de comida ocidental. Mas como ele não sabia qual tipo, simplesmente misturou todos os seus favoritos em um só. Sinceramente, aquele garoto é um gênio da culinária. Ele precisou de apenas uma noite para se adaptar ao ambiente do Palácio do Rei das Almas e preparar tudo isso. Senjumaru piscou, incrédulo. Ela ficou impressionada, claro, mas acenou com a mão em sinal de desdém. Bem, é só a novidade de tudo isso. Meu favorito ainda é o de sempre. Capítulo 346. Ele até preparou o café da manhã. E era o favorito de Masatsuki Aozaki. Quando as pessoas não conhecem as preferências de outra pessoa, elas inconscientemente presumem que seus próprios pratos favoritos são os melhores e os oferecem em vez dos outros. Senjumaru Shutara entendeu isso bem. Uma onda repentina de gratidão e alegria a invadiu enquanto ela se sentava com cuidado. Na verdade, eles não precisavam comer, dadas as circunstâncias. Mas os desejos não tinham nada a ver com a necessidade. O fato de Masatsuki Aozaki ter pensado nisso desde o início foi realmente comovente. Ele podia parecer um pouco travesso, mas no fundo, era um homem incrivelmente atencioso e gentil. A impressão de Senjumaru Shutara sobre Masatsuki Aozaki aumentou ainda mais. Então, quando ela entreabriu os lábios e mordeu a linguiça assada e brilhante. É delicioso, um sabor familiar. Mesmo depois de tantos anos separados, mesmo sem nunca ter provado aquele prato em particular, ela percebeu. As habilidades culinárias de Masatsuki Aozaki não haviam diminuído nem um pouco. Enquanto comia alegremente, ela ergueu os olhos distraidamente. E naquele instante, ela viu Masatsuki Aozaki vindo do quarto de Kiryu e Kifune, coçando a cabeça. Havia um leve sinal de exaustão e sonolência em seu rosto. Masatsuki, você deve estar exausto depois de trabalhar a noite toda. Você parece tão cansado, perguntou ela, preocupada. Masatsuki Aozaki balançou a cabeça. Passei a noite toda aprimorando meu controle sobre meu Reiatsu. Exigiu muita energia, mas não diria que estou cansado. Meus esforços não foram em vão, certo? A que horas são agora? Ao ouvir a pergunta, Senjumaru Shutara imediatamente se virou para o grande relógio na parede. O ponteiro das horas apontava para 8. Ainda é cedo, Masatsuki. Por que você não vai descansar um pouco no seu quarto? Sugeriu ela. Mas Masatsuki Aozaki não respondeu. Em vez disso, simplesmente a encarou. Então, sem aviso prévio, ele estendeu a mão e roçou os dedos na bochecha dela, traçando um contorno suave até chegar ao canto da boca. Masatsuki. Senjumaru Shutara soltou um grito de susto, como se tivesse levado um choque elétrico. O calor da ponta dos dedos dele provocou um arrepio na espinha dela, fazendo-a tremer involuntariamente. Por um instante sua mente ficou em branco, ela nem sequer pensou em se esquivar. Masatsuki Aozaki entreabriu os lábios lentamente e, em resposta, a normalmente serena Senjumaru fechou os olhos instintivamente. Você está com óleo por todo o rosto. Foi mesmo tão bom assim? Senjumaru-senpai. Masatsuki Aozaki deu um sorriso travesso, beliscando levemente a bochecha dela. Seu pirralho. O que você pensa que está fazendo? O rosto de Senjumaru Shutara ficou vermelho. Sua cabeça sacudia furiosamente como um chocalho, enquanto ela tentava escapar de suas garras. Como uma colegial assustada que se afasta de um velho suspeito no trem, ela recuou e apalpou freneticamente as próprias bochechas. Seus cabelos escuros e lisos balançavam descontroladamente ao lado do rosto. Masatsuki Aozaki piscou, confuso, franzindo ligeiramente as sobrancelhas. Falando logicamente, eu só estava limpando o rosto dela. Será que isso realmente justificava uma reação tão exagerada? Eu também toquei no canto da boca dela ontem à noite, e ela não disse nada. Será que o cérebro dela funciona com um processador de núcleo único, e ela simplesmente ficou envergonhada demais para reagir na hora? Tendo há muito descartado qualquer noção de vergonha, Masatsuki Aozaki não via nada de errado em suas ações. Na verdade, ele se viu analisando silenciosamente o motivo por trás de suas reações drasticamente diferentes. Ele piscou, em pausa. Então, após um breve momento de reflexão, de repente a ficha caiu. Com um gesto exagerado, ele bateu com a palma da mão na própria testa. Parecia que ele havia descoberto algo importante. Então, com um tom de desculpas, ele disse: desculpe, eu esqueci. Masatsuki Aozaki assentiu com uma expressão incomumente séria, seu olhar fixando-se em Senjumaru Shutara com uma sinceridade que ela nunca havia visto antes. Seus olhos estavam cheios de ternura e compreensão, como se ele já tivesse vislumbrado tudo. Então, em voz suave, ele disse: desculpe, eu esqueci. Você não teve um contato tão próximo com um homem em mais de 1000 anos.
Eu não deveria ter te tocado de forma tão casual. No instante em que aquelas palavras chegaram aos seus ouvidos, o corpo de Senjumaru estremeceu levemente e seus olhos perderam o brilho instantaneamente. Ela congelou. Uma aura sombria parecia emanar de todo o seu ser. O tempo passava segundo após segundo, estendendo-se infinitamente como se um século inteiro tivesse transcorrido. Lentamente a cor sumiu de seu rosto. O brilho em seus olhos se apagou, desaparecendo em um abismo de escuridão. Não havia mais nenhum vestígio de vida naqueles olhos, como se sua própria alma tivesse sido sugada. Então, em uma câmera lenta e assustadora, como uma cena saída diretamente de um filme de terror, ela levantou a cabeça. Sua cabeça inclinou-se ligeiramente para o lado, sua mão repousando no ombro de Masatsuki Aozaki, enquanto um hálito gélido escapava de seus lábios. Masatsuki-chan. Caramba, está congelando. Usar só um avental assim, num estado tão honesto, é definitivamente uma novidade para mim. Seu método de ataque é bem peculiar, admito. Quem diria que você conseguiria me fazer sentir uma vergonha tão inexplicável? Então, Kiryu, eu imploro. Traga-me algumas roupas, por favor. Masatsuki Aozaki se virou para olhar para a mulher de cabelos roxos que demonstrava satisfação. Eu já me desculpei. E além disso, a culpa é totalmente do Masatsuki. Mesmo que eu esteja me desculpando, a culpa ainda é inteiramente sua. Senjumaru Shutara agarrou-se firmemente a uma almofada do sofá, aconchegando-se nos braços de Kiryu e Kifune como um pequeno animal ferido. Lágrimas se acumulavam nos cantos de seus olhos enquanto seu corpo tremia levemente. De vez em quando, ela soltava um soluço baixo, como se o mundo inteiro tivesse se reduzido ao som de seu choro. E no entanto, apesar de tudo isso, ela ainda se obrigou a pedir desculpas adequadamente, lutando para controlar suas emoções. Esse nível de humilhação absoluta, provavelmente não existia outra alma no mundo que pudesse se igualar a ela. Masatsuki Aozaki suspirou e deu de ombros antes de voltar para o fogão, continuando seu trabalho sem perder o ritmo. Naquele momento ele preparava o almoço na cozinha, com movimentos suaves e precisos. Ele jamais imaginaria que como homem um dia estaria ali, vestindo apenas um avental, desempenhando o papel de um marido caseiro. Normalmente, esse tipo de cena, vestindo apenas um avental, era algo que se esperaria de alguém como Hanjiko Matsumoto. Talvez fosse isso que eles chamavam de estranho destino entre marido e mulher. Mas Atsuki Aozaki não pôde deixar de refletir sobre o assunto. Após sofrer um choque mental sem precedentes, Senjumaru Shutara estava afundando em humilhação. Nesse ponto, ela havia desistido completamente de manter sua dignidade, não se importando mais com sua imagem. Seus olhos cor de pêssego, cheios de lágrimas e com contornos vermelhos, espreitavam cautelosamente por trás da almofada. Observando as expressões de Masatsuki Aozaki e Kiryu e Kifune, parecia que ela havia perdido parte de sua autoridade como superiora. Não, na verdade, ela havia se desfeito completamente. A constatação a atingiu em cheio, preenchendo-a com uma sensação avassaladora de desespero. E no entanto, por mais estranho que pareça, ela também se sentiu um pouco aliviada. Não era que ela nunca tivesse interagido com homens antes. Era apenas que ela nunca havia experimentado um contato físico tão direto e íntimo. Talvez, a reação dela mais cedo tenha sido um pouco exagerada. Mas mesmo assim, para ele dizer algo assim de forma tão direta para um veterano, não foi um pouco demais? É mesmo o mesmo aluno do primeiro ano que costumava me respeitar? Senjumaru Shutara inflou as bochechas em frustração. Mas falando sério, quem em sã consciência diria isso na cara de alguém? E o que foi aquela expressão de pena agora há pouco? Sou uma mulher forte e independente, não preciso de um homem. Não é como se eu não pudesse encontrar alguém de quem gostasse. Afinal, o que Hetsu e Kiryu viram nesse cara? Ele não passa de um bruto grosseiro e sem limites. Que coisa mais irritante. Capítulo 347. Ei, você sabe como usar isso? Masatsuki Aozaki falou de repente, apontando para o lado. A essa altura, ele já estava completamente vestido e preparando os ingredientes. Senjumaru Shutara estremeceu, respondendo com voz trêmula. A pergunta repentina de Masatsuki Aozaki a pegou de surpresa. Sem olhar para trás, ele continuou trabalhando, manuseando os ingredientes com uma facilidade prática enquanto pedia. Você sabe usar um batedor de arame? Aquela coisa com o cabo comprido e as argolas de arame, parece um pouco com uma lâmpada. Bem, eu já vi o Kiryu usar um antes, mas eu só estava observando de lado. Eu nunca usei um eu mesmo. Senjumaru Shutara respondeu, parecendo um pouco envergonhado. Entendi. Masatsuki Aozaki assentiu com a cabeça em sinal de compreensão antes de acrescentar, já que você está compensando aquela sobremesa, pelo menos deveria aprender a usar isso primeiro. Dito isso, ele começou a retirar vários ingredientes, colocando-os cuidadosamente sobre a mesa. Peito de frango, cebola, ovos, leite, manteiga, tomates, vinho branco. Seus movimentos foram rápidos e eficientes enquanto lavava tudo minuciosamente. Em seguida, ele encheu uma panela com água, colocou-a no fogão e pôs as frutas vermelhas dentro para cozinharem em fogo brando. Naquele instante, Senjumaru Shutara olhou para o perfil de Masatsuki Aozaki, e algo se agitou dentro dela. Ele está completamente diferente do habitual. Pela primeira vez, ela o observou com seriedade. O Masatsuki Aozaki que ela via agora não se parecia em nada com o homem um tanto frívolo que ela conhecera. Nesse momento ele estava totalmente concentrado em cozinhar, com uma expressão calma e serena. Mas não se tratava de um foco rígido ou excessivamente sério. Era uma quietude natural e sem esforço, como a superfície de um lago tranquilo. Mas por trás daquela calma havia uma força inegável que o tornava ainda mais cativante. Com o passar do tempo, a fruta vermelha na panela foi lentamente perdendo a casca, enquanto sons rítmicos de cortes ecoavam da tábua de cortar. O trabalho de Masatsuki Aozaki com a faca era rápido, quase hipnotizante. Sua mão direita segurava a faca com precisão, enquanto a esquerda guiava os ingredientes sem esforço.
Cada movimento era suave, fluindo como água, transformando uma simples tarefa culinária em um espetáculo. Senju Tara arregalou os olhos, observando atentamente. Ela já tinha visto Kiryu Ikifune cozinhar muitas vezes, mas o nível de concentração de Masatsuki Aozaki não era menos impressionante. Ele não estava apenas preparando comida, estava completamente imerso no processo, aproveitando cada momento. E de repente ela entendeu. Ela finalmente entendeu por que Kiryu Ikifune gostava tanto de Masatsuki Aozaki. Não admira que os dois se dessem tão bem. Ela suspirou interiormente. Mas para alguém como Senju Tara, membro da Guarda Real, isso não foi particularmente surpreendente. Masatsuki Aozaki era um Shinigami incrivelmente poderoso. Sua força era imensurável, mas ao mesmo tempo ele também tinha um lado muito humano. Cozinhar não era um hobby estranho para ele, era apenas mais uma maneira de aproveitar a vida. Afinal, cada membro da Guarda Real tinha seus próprios interesses específicos. Por exemplo, a própria Senju Tara adorava tecer. Diferente na forma, mas em essência não era tão diferente de cozinhar. Masatsuki Aozaki pareceu notar o olhar fixo dela. Os cantos de sua boca se curvaram levemente em um sorriso quase imperceptível. Aguarde só mais um pouco. Assim que eu terminar aqui, vou te ensinar a usar. Sua voz era calma, tranquila, suave como uma brisa de primavera. Tudo bem. Antes mesmo que ela percebesse, Senju Tara assentiu obedientemente e ficou em silêncio ao lado esperando. Suas emoções haviam se acalmado. A frustração que ela sentirá antes havia desaparecido completamente. Agora, ela simplesmente observava o homem à sua frente, atraída por seu foco inabalável. Era apenas uma receita simples. No entanto, em cada movimento que Masatsuki Aozaki fazia, ela podia sentir uma certa gravidade, uma presença inabalável. Não é à toa que Kiryu Ikifune disse que Masatsuki Aozaki era mais atraente quando estava completamente absorto em alguma coisa. Completamente hipnotizado por seu perfil, Senju Tara murmurou instintivamente. Masatsuki, você fica muito bem cozinhando. O que isso quer dizer? Você está dizendo que eu não fico bem no resto do tempo? Masatsuki Aozaki respondeu com um sorriso presunçoso, o sorriso se alargando enquanto um lampejo de diversão brilhava em seus olhos. Não era isso que eu queria dizer. Senju Tara ficou instantaneamente vermelha como um pimentão, pressionando ambas as mãos contra as bochechas coradas, completamente alheia ao fato de que havia acabado de perder a compostura novamente. Masatsuki Aozaki deu uma risadinha, estreitando os olhos de forma brincalhona. Será que nossa senpai, solteira há 1000 anos, está encantada com o rosto da sua júnior? Argue, nem pensar. Seu pirralho narcisista. O rosto de Senju Tara ficou ainda mais vermelho enquanto ela gritava de volta. Uma hora depois, os cativantes olhos cor de pêssego de Senju Tara brilhavam enquanto ela encarava atentamente o grande prato à sua frente. O prato parecia uma obra de arte, um crepe de ovo dourado, cuidadosamente dobrado e ligeiramente abaulado, formando um semicírculo perfeito. Combinado com o vibrante ketchup vermelho que lhe foi adicionado por cima, as cores e o aroma eram irresistíveis, fazendo-a salivar só de olhar. Ao ver a empolgação mal contida dela, Masatsuki Aozaki não pôde deixar de dar uma risadinha. É só omelete de arroz. Por que você está olhando para isso como se fosse um tesouro inestimável? Uma hora de espera foi definitivamente excessiva para um prato tão simples. Mas para aperfeiçoar o sabor, Masatsuki Aozaki fez tudo do zero. Não apenas os ingredientes principais, mas até o ketchup que foi colocado por cima. Não. Como você pode chamar isso de apenas omelete de arroz? Eu me esforcei muito para fazer isso. Senju Tara bufou em protesto. Bem, na verdade, ela mesma havia batido os ovos. Então, tecnicamente, ela não estava errada. É mesmo? Então, senhora Senju Tara, vá em frente e prove sua obra-prima. Masatsuki Aozaki deu um leve sorriso irônico, fazendo um gesto para que ela começasse a comer. Ele pegou primeiro a colher, recolhendo uma porção e saboreando-a. Senju Tara cuidadosamente pegou meia colherada, mantendo a outra mão embaixo dela por precaução. Com a maior seriedade, ela colocou o pedaço na boca, como se estivesse realizando algum ritual sagrado. Não me admira que eu tenha ajudado a criar isso. É absolutamente delicioso. Seu rosto se iluminou de alegria ao se maravilhar com o sabor. Qual é? Você quase não fez nada. Masatsuki Aozaki revirou os olhos em exasperação. A geração mais jovem de hoje em dia realmente não tem modos. Senju Tara lançou-lhe um olhar fulminante, mas na verdade não estava chateada. Em vez disso, continuou a desfrutar alegremente da sua refeição. Em pouco tempo, ela e Kiryu Ikifune, que aguardavam ansiosamente, começaram a devorar a comida rapidamente. Quase como se estivessem competindo para ver quem conseguia comer mais rápido. Esse senhor já nem se preocupa mais em manter as aparências. Não que fosse algo ruim. Vê-la tão desprotegida assim não era nada desagradável. Masatsuki Aozaki sorriu maliciosamente ao pensar nisso. E claro, os dois veteranos da Guarda Real não eram do tipo que se preocupavam com coisas triviais como calorias. Em pouco tempo, seus pratos estavam completamente limpos. Kiryu Ikifune, olhando satisfeita para o prato vazio, tomou a iniciativa de recolher os pratos e se levantou, assumindo seu papel de anfitriã. Capítulo 348. Senju Tara recostou-se na cadeira, soltando um longo suspiro de satisfação. O prato à sua frente havia sido limpo, não restando um único grão de arroz, apenas uma fina camada de óleo. Ela estava de ótimo humor. A pequena desavença que ela tivera com seu colega mais novo já havia sido esquecida, e sua impressão sobre Masatsuki Aozaki havia melhorado drasticamente. Cozinhar é algo tão trivial, não representa nenhum desafio para alguém como eu, declarou ela com um ar de superioridade. No entanto, antes que ela pudesse terminar de se gabar, Masatsuki Aozaki a interrompeu impiedosamente.
Antes de falar besteira, pelo menos limpe a boca primeiro, seu velho sem vergonha. Ugh! O rosto de Senjumaru ficou vermelho como um tomate, e ela olhou em volta sem jeito, procurando um lenço de papel. O papel higiênico existia desde o século passado. Claramente, apesar do palácio do Rei das Almas flutuar acima do mundo, ele não havia ficado para trás. E naquele instante, um pensamento ousado passou repentinamente pela mente de Masatsuki Aozaki. Se ele dissesse isso em voz alta, poderia até soar um pouco exagerado. Senjumaru Shutara era, em todos os sentidos, uma beleza impecável. Além de sua tendência a se comportar como uma veterana séria, às vezes de forma ridícula, ela era praticamente perfeita. Embora, por ela frequentemente agir de forma tão embaraçosa, Masatsuki às vezes ignorasse suas boas qualidades. Mas, olhando por outro ângulo, Senjumaru o espionou diversas vezes na Seireitei. Ela chegou a usar sua força descomunal para obrigá-lo a posar para ela, observando de todos os ângulos possíveis. Então, por que ele deveria ser sempre quem dá? Não seria demais pedir alguma compensação, acrescida de juros. Afinal, seus serviços não eram baratos. Basta perguntar às damas da nobreza. Senjumaru não lhe havia pago de forma alguma durante todo esse tempo, provavelmente porque simplesmente não tinha condições de fazê-lo. Isso significava que ela só tinha uma maneira de quitar essa dívida, ela mesma. Em outras palavras, Senjumaru Shutara agora pertencia por direito a Masatsuki Aozaki. Ei, Senjumaru-senpai, Masatsuki gritou. O que foi, Masatsuki? Ao ouvir a voz de sua colega mais jovem, Senjumaru endireitou-se rapidamente, respondendo com um ar de dignidade. Não que restasse qualquer vestígio de antiguidade em seu comportamento. Naquele instante, Masatsuki aproximou-se mais, passando a mão pelos longos cabelos escuros de Senjumaru. Sentindo o calor familiar de sua respiração, o coração de Senjumaru acelerou. O que ela deve fazer? Ela pressentia que algo estava prestes a acontecer. Masatsuki levou uma das mãos à nuca dela, encarando-a por um breve instante. Então ele a beijou. Seus lábios pressionaram os lábios macios e convidativamente brilhantes de Senjumaru. A integrante da Divisão Zero, uma guerreira de elite, foi pega tão de surpresa que se esqueceu de respirar. Seus olhos arregalados encaravam Masatsuki em total descrença. No instante em que os lábios dele tocaram os dela, sua mente ficou em branco, seu corpo paralisado. Seu coração palpitava em choque e confusão, incapaz de processar aquele acontecimento repentino. Enquanto isso, Masatsuki simplesmente se entregava ao momento, absorvendo o calor dos lábios dela e o ritmo suave de sua respiração. O tempo parecia ter parado. Mas, diante da falta de resistência de Senjumaru, as investidas de Masatsuki não cessaram. Ele aprofundou o beijo, saboreando a maciez dos lábios dela, roçando seus dentes delicados, e então foi ainda mais longe. Nesse momento, Masatsuki estava mais divertido do que qualquer outra coisa. Essa mulher, que estivera solteira por 1000 anos, teve como primeiro beijo gosto de arroz de omelete. Que tipo de lembrança isso deixaria nela? Só quando Masatsuki ficou completamente satisfeito é que ele finalmente o soltou. Ao observar a expressão completamente atordoada de Senjumaru, ele casualmente limpou os lábios com um lenço de papel. Tem um gosto muito bom, senpai. Senjumaru Shutara congelou como se tivesse sido atingida por um raio, seu corpo inteiro tremendo violentamente antes de finalmente despertar, como se estivesse acordando de um sonho. Mas, para surpresa de Masatsuki Aozaki, ela não reagiu com os gritos ou a fúria que ele esperava. Em vez disso, ela se levantou rapidamente, com uma expressão perturbadoramente calma. Então, sem hesitar, ela levantou ligeiramente a saia com as duas mãos e trancou. Masatsuki observou com admiração enquanto ela fugia com notável graça, controlando habilmente sua força para evitar danificar a porta ao sair. Um idoso verdadeiramente confiável. Senjumaru correu pelos corredores a toda velocidade. Sua figura passou por cada curva e esquina como um relâmpago, subindo e descendo vários lances de escada até finalmente alcançar a segurança de seus aposentos. Assim que entrou, bateu a porta atrás de si com um baque alto. Encostada na parede, seu corpo tremia levemente. Então, seu corpo longo e esguio deslizou lentamente até que ela estivesse sentada no chão. Ela pressionou as duas mãos firmemente sobre a boca, como se tentasse impedir que as palavras impossíveis escapassem. Meus lábios, agora mesmo. Masatsuki-chan. Uma torrente caótica de emoções invadiu sua mente como uma maré imparável, afogando qualquer pensamento coerente. Nesse momento, ela não se importava nem um pouco em manter sua imagem. A sempre calma e confiável Senjumaru Shutara agora rolava no chão como uma criança aflita, mal resistindo à vontade de bater com a testa nas paredes e nas vigas de sustentação. E no entanto, apesar de tudo, Senjumaru percebeu algo estranho. Não havia raiva, nem ressentimento, nem repulsa por Masatsuki Aozaki. Afinal, ele lhe dera bastante tempo para escapar. E no entanto, ela havia ficado. Ela deixou que isso acontecesse. Até ela ficou chocada com isso. Um beijo lhe fora roubado, sua solidão milenar quebrada num instante. E no entanto, lá no fundo não havia a menor resistência. A sensação era muito estranha. Tão estranha que ela não fazia ideia de como processá-la. Mesmo quando homens haviam se declarado para ela no passado, ela nunca havia se sentido assim. Mas a realidade era inegável. Suas emoções eram avassaladoras. E, no entanto, nenhuma delas era negativa. Mesmo que ela não conseguisse explicar exatamente o que era esse sentimento, ela sabia, sem sombra de dúvida, que não era nojo. Não era rejeição. Que diabos há de errado comigo? Senjumaru agarrou seu coração acelerado, seu corpo ardendo enquanto ela repassava a lembrança repetidamente. Então, de repente, uma constatação horrível a atingiu. Não, de jeito nenhum. Ele cozinha muito bem. Tem um sorriso encantador. Só às vezes é gentil e atencioso. E bem, talvez ele seja ocasionalmente irresistível demais para desviar o olhar. Ela balançou a cabeça veementemente. Não havia jeito. Aquela pirralha não podia ser o tipo dela.
Algo estava errado. Isso deve tê-la pegado de surpresa. Sim, só podia ser isso. Se isso acontecesse novamente, se acontecesse de novo, ela com certeza se esquivaria. Pelo menos, era isso que Senjumaru Shutara dizia para si mesma. Capítulo 349. Então, chegou a noite. Conforme o sol se punha no horizonte, o mundo lá fora escureceu, e o brilho frio do luar invadiu o quarto, lançando um tom pálido sobre a figura silenciosa em seu interior. Só então Senjumaru Shutara saiu silenciosamente e com cautela de seu quarto. Como uma ladra na calada da noite, ela se recostou às paredes, movendo-se furtivamente pelo corredor e passando pela escada, tomando cuidado para evitar qualquer ruído desnecessário. Após confirmar que não havia ninguém por perto, ela levou a mão à boca, tossiu levemente e recompôs-se, retomando sua postura serena habitual. Então, quase imediatamente, ela ouviu vozes vindas da sala de jantar, Masatsuki Aozaki e Kiryu Ikifune conversando. Como hóspede na casa de outra pessoa, ir embora sem dizer uma palavra ao meio-dia, sem nem mesmo me despedir de Kiryu, foi extremamente grosseiro da minha parte. Uma profunda sensação de derrota invadiu Senjumaru. Pela 100ª vez naquele dia, ela se perguntou se havia destruído completamente sua imagem de aluna sênior respeitável. Mal faz um dia que estamos morando sob o mesmo teto. Quantas coisas vergonhosas eu já fiz. É claro que ela não percebeu a imagem digna de senioridade que ela acreditava nunca ter existido. Mas Atsuki Aozaki, que nunca levou a sério a ideia de relacionamentos veterano-júnior, certamente não se deixaria enganar. E Kiryu Ikifune, como alguém que fora sua colega e amiga próxima na mesma divisão em Seireitei, Kiryu conhecia sua verdadeira natureza desde o início. Ela simplesmente optou por poupar o orgulho de Senjumaru, nunca mencionando o ocorrido. A expectativa de manter uma imagem confiável diante desses dois havia sido uma empreitada completamente inútil desde o início. Então, enquanto ela se aproximava cautelosamente da entrada da sala de jantar e espiava lá dentro com metade do rosto escondido. Nossa, que banquete! Nada mal, mas Atsuki. Os olhos de Senjumaru brilharam instantaneamente, e todas as suas preocupações anteriores desapareceram num instante. Voltando o olhar para a mesa de jantar, ela viu Masatsuki e Kiryu conversando animadamente, cercados por uma variedade de pratos com uma aparência deliciosa. Entre senpai, disse Kiryu calorosamente. Havia uma doçura maternal em sua voz, tanta que se um dia tivesse filhos, sem dúvida seria uma excelente mãe. Mas Atsuki ergueu uma sobrancelha, exibindo um sorriso travesso enquanto voltava seu olhar para Senjumaru. Ao encontrar o olhar dele, Senjumaru sentiu as bochechas corarem levemente. Mas ela rapidamente se recompôs, ajeitando as roupas e endireitando a postura e entrando na sala com a graça e a compostura condizentes com sua nobre posição. Mas Atsuki soltou um suspiro provocador. Senpai, suas expressões estão ficando cada vez mais animadas. Muito bem, a partir de hoje, vou aprender com você como lidar com expressões sutis. Se você continuar assim, Masatsuki, mesmo sendo seu superior, não conseguirei evitar ficar com raiva. Ao ouvir isso, Senjumaru sentiu uma pontada de ressentimento subir-lhe ao peito, fazendo com que seus lábios se curvassem levemente em sinal de protesto. Mas então, subitamente, ela se lembrou do que havia acontecido mais cedo naquele dia. Uma onda de timidez a invadiu, mas junto com ela veio um lampejo de compreensão, um aviso urgente no fundo de sua mente. Recomponha-se. Eu sou Senjumaru Shutara, um ex-capitão do Gotei 13, membro da Divisão 0 por séculos. Talvez eu não goste de ostentar minha antiguidade, mas me recuso a continuar fazendo o papel de bobo. Reunindo coragem, ela deu um passo à frente com cautela, mantendo seus movimentos deliberadamente refinados e calculados. Mesmo assim, ela não conseguiu suprimir completamente a energia nervosa que fervilhava sob a superfície. Ela sentou-se em frente a Masatsuki e olhou para a mesa. Um conjunto de pauzinhos cuidadosamente arrumados e uma tigela intocada haviam sido colocados ali, juntamente com uma refeição idêntica às duas anteriores. A apresentação estava impecável, e só de olhar para ela já lhe deu água na boca. Claramente aquilo tinha sido reservado para ela. Uma sensação de calor suave preencheu seu peito. Ela ficou comovida. Mas expressar isso abertamente? Muito constrangedor. Então ela simplesmente guardou o sentimento para si mesma, deixando persistir sutil e tácito. Então, vou começar. Senjumaru Shutara olhou para os dois. Ela bateu palmas levemente, depois endireitou a postura, mantendo uma expressão serena enquanto pegava os pauzinhos e começava a comer sem hesitar. O jantar de hoje à noite consistiu em um delicioso curry de frutos do mar para cada um deles. Além disso, havia carne wagyu, a favorita absoluta de Masatsuki Aozaki entre todos os alimentos disponíveis neste país, perfeita para um amante de carne devoto como ele. Tendo vivido na sociedade das almas por quase um século, Masatsuki sempre buscou maneiras de se entreter. Quando o tédio batia à porta, aprimorar suas habilidades culinárias tornou-se um de seus passatempos favoritos. Como resultado, seu repertório culinário expandiu-se consideravelmente ao longo dos anos. De onde vieram os ingredientes? Bem, as 5 grandes cidades concedidas à Divisão 0 pelo Rei das Almas não eram apenas para decoração. Eram territórios de fato. E para Kiryu Ikifune, uma veterana entusiasta da gastronomia e mestre Kuka, sua Zero Division Rider nunca deixou a desejar em termos de ingredientes. Desde criaturas que voavam pelos céus até aquelas que nadavam no mar ou vagavam pela terra, recursos não faltavam. Se Masatsuki de repente tivesse um desejo incontrolável por barbatana de tubarão, os soldados divinos poderiam facilmente providenciá-la para ele. Masatsuki apoiou o queixo na mão, observando com interesse as duas mulheres à sua frente. Kiryu Ikifune manteve o foco na comida, praticamente a devorando como uma pequena glutona faminta que não comia há séculos. Enquanto isso, Senjumaru Shutara, claramente querendo manter sua imagem digna, fez o possível para se alimentar adequadamente. No entanto, a cada mordida, sua expressão cautelosa suavizava-se momentaneamente.
o que obviamente tornou todo o seu esforço para manter as aparências completamente inútil. Talvez numa tentativa de demonstrar bons modos à mesa, ela usou deliberadamente uma colher de porcelana, recolhendo cuidadosamente pequenas porções de arroz coberto de curry, e dando mordidas delicadas. E no entanto, apesar de seus movimentos elegantes, seu ritmo ao comer era surpreendentemente rápido. Se ela estava com dificuldade para se conter, não seria mais fácil simplesmente ceder e seguir o exemplo da mulher exuberante ao seu lado? Mas Atsuki olhou entre Kiryu e Senjumaru. O contraste gritante entre o comilão despreocupado e voraz e a nobre recatada e reservada era tão divertido que ele não pôde deixar de suspirar em um misto de exasperação e divertimento. Mas mais importante ainda, embora Senjumaru talvez não tenha percebido, mas Atsuki notou algo mais. Desde o momento em que Senjumaru entrou na sala de jantar, Kiryu Ikifune não disse uma única palavra. Sua expressão normalmente radiante permaneceu inalterada, mas Masatsuki conseguia vê-la claramente. Entre uma garfada e outra, seu olhar oscilava entre ele e Senjumaru, e seus lábios se contraíam levemente antes que ela os escondesse rapidamente atrás de outra bocada de comida. Masatsuki soltou uma risadinha discreta. Considerando que Kiryu já lhe havia dado um beijo bem na frente de todos os capitães antes da primeira viagem deles ao Palácio do Rei das Almas, não havia a mínima chance de alguém acreditar que não existia algo entre eles. Assim, antes que a situação se deteriorasse ainda mais, Masatsuki decidiu acalmar a namorada com quem havia se reencontrado após tantos anos separados. Virando-se para encarar Kiryu, ele falou seriamente. Gostaria de continuar praticando culinária esta noite. Kiryu, seja meu professor novamente e me oriente. Ao ouvir o pedido, os olhos de Kiryu brilharam instantaneamente. Ela endireitou a postura sem hesitar. Ao contrário da dama serena ao seu lado, Kiryu era a personificação da franqueza. Cada movimento seu irradiava um entusiasmo exuberante, e cada sorriso e expressão seu carregavam o calor de um forno crepitante, transbordando vida. Então, quando ela estava feliz, era muito óbvio. Então contarei com você, mestre Kiryu. Deixe isso comigo. O discurso sincero de Masatsuki fez o sorriso de Kiryu se alargar ainda mais, os cantos de seus lábios se curvando em uma alegria incontida. Capítulo 350. Então vou me arrumar. Kiryu Ikifune terminou de falar e de repente virou-se para Senjumaru Shutara. Encarando-a, falou num tom mais sério do que nunca. Senpai, está na hora de você amadurecer um pouco. Você vai lavar a sua própria louça hoje à noite. Até mesmo Masatsuki Ozaki foi pego de surpresa por palavras tão duras. Afinal, essa era Kiryu Ikifune, uma mulher sempre descontraída e afetuosa. Era quase impensável ouvi-la falar de maneira tão severa. Senjumaru Shutara, por outro lado, arregalou os olhos em descrença. Ela olhou para Masatsuki com pena, o rosto cheio de ressentimento. Ao ver a reação dela, Masatsuki só conseguiu soltar uma risadinha impotente e balançar a cabeça. Você precisa amadurecer mesmo. Ele abriu os braços como quem diz que não havia nada que pudesse fazer. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Senjumaru levantou-se de repente com um estrondo, os olhos ardendo de raiva enquanto o encarava. Ela, Senjumaru Shutara, membro da Divisão 0, ex-capitã da 12ª Divisão do Gotei 13, foi submetida a tamanha humilhação em um único dia? Se eles simplesmente a estivessem desrespeitando por ser uma aluna mais velha, ela poderia ter deixado passar. Afinal, ela estava acostumada com a falta de formalidade de Masatsuki. Mas isto era algo completamente diferente. Ela pensava que Masatsuki era um aluno do primeiro ano bem comportado, apenas para perceber que ele era um oportunista astuto que se aproveitava das situações. Ela achava que Kiryu era uma amiga doce e tranquila, mas agora, até ela a estava tratando assim? Senjumaru sempre se viu como uma pessoa madura e equilibrada. Ela nunca havia sido tratada com tanta crueldade antes. E a parte mais irritante, nenhum dos dois a considerou como aluna do último ano para começo de conversa. Se a tratassem como amiga, talvez ela pudesse aceitar. Mas naquele momento eles claramente a viam como nada mais do que uma criança. Seu corpo inteiro tremia de raiva enquanto ela agarrava um travesseiro próximo e desabava no sofá. Vou compensar você. Masatsuki piscou, confuso. É só uma sobremesa, né? Eu vou compensar você. A partir de amanhã, você não vai mais fugir. Amanhã, a gente começa amanhã. Suas palavras saíram em meio à confusão, deixando Masatsuki completamente perplexo. A outrora serena e digna oficial da Divisão 0 havia oficialmente abandonado seu orgulho. Todo aquele prestígio, toda aquela nobreza, tudo se foi. Em seu lugar, havia puro desespero imprudente. Você costumava ser tão gentil comigo, sempre fazendo tudo o que eu queria. Por isso baixei a guarda. A voz de Senjumaru ecoou pela sala enquanto ela desabafava toda a sua frustração. Mas quem diria que por trás dessa fachada gentil e bem-humorada, você escondia intenções tão sinistras? E então, você realmente fez isso comigo? Eu te dei a opção de recusar. Não estou ouvindo. Não me interessa. Senjumaru levantou-se bruscamente do sofá, tendo um ataque de fúria daqueles. Amanhã, vou aprender a fazer aquele tiramisu. Seu pirralho travesso, vai ver só. Bam! Com um estrondo seco, ela bateu a porta atrás de si e saiu furiosa. A sala mergulhou num silêncio sepulcral. Masatsuki ficou sentado ali momentaneamente atônito. Então, sem o menor sinal de vergonha, ele pegou outro pedaço de carne vagil e o colocou na boca. Seu olhar se desviou em direção à mesa. Aquela idiota senpai. Ela nem sequer ouviu uma palavra do que o Kiryu disse. Ela não deveria ao menos ter lavado a própria louça primeiro? Ele suspirou.
Será que o cérebro dela realmente funcionava com processamento de núcleo único, ou ela era apenas adorável demais? Ao meio-dia, ele lhe roubou um beijo, e ela levou a tarde inteira para se recuperar. No entanto, com apenas uma frase de Kirill, todo aquele progresso se desfez em um instante. E se ele pulasse toda a etapa preparatória e fosse direto para a etapa final? Mas Atsuki ponderou por um instante. Então, solte uma risada suave e divertida. Seria interessante, com certeza. É claro que ele jamais a forçaria. Até mesmo aquele beijo ao meio-dia, ele só o concretizou depois que ela permitiu. Senjumaru Shutara não era Bambieta. Bambieta era peculiar. Ela gostava que as coisas fossem diretas e enérgicas. Mas Masatsuki jamais conseguiria tratar Senjumaru da mesma forma que tratou Bambieta. Após terminar de lavar a louça, Masatsuki foi para sua aula de culinária noturna. Ele entrou na cozinha particular de Kirill, onde ela já o esperava, vestida com seu traje de cozinheira. Seu semblante alegre de sempre permaneceu inalterado, mas Masatsuki percebeu. Ela sentiu-se um pouco culpada pelo que havia acontecido mais cedo. Então, enquanto estava ao lado dela, ele estendeu a mão delicadamente e acariciou sua cabeça, como se estivesse consolando um animal ferido. Está tudo bem. Você só precisa ser firme com quem está causando problemas. O senpai vai entender suas boas intenções mais cedo ou mais tarde. Masatsuki Ozaki sorriu, com os olhos cheios de divertimento e compreensão. Mas você pode ter dificuldades daqui para frente. Parece que ela desistiu completamente de esconder sua verdadeira natureza. Senjumaru Shutara, então você realmente me vê como uma criança, é? Quando é que você vai crescer, senpai? Kirill Ikifune suspirou, parecendo completamente dividido. Ela não se importava de cuidar de crianças, mas tratar sua melhor amiga de longa data como tal. Isso já era outra história. Ainda assim, ela não se deteve nisso por muito tempo. Os olhos violeta de Kirill brilharam com curiosidade enquanto ela se virava para Masatsuki. Você a beijou, não foi? Seu tom era complexo, carregando um leve toque de tensão quase imperceptível. Se fosse qualquer outra pessoa, ela não teria pensado duas vezes. Mas por que era Senjumaru? Ela não conseguia expressar seus sentimentos em palavras. Não era antipatia. Não era raiva nem rejeição, nem nada que ela conseguisse definir com precisão. Foi uma sensação estranha. Mas Atsuki, completamente impassível, endireitou-se com uma falsa postura de retidão. Ele era do tipo que mentia? Que enganava a namorada como um completo canalha sem vergonha? Claro que não. Já que Kirill havia perguntado, só havia uma coisa a fazer: responder honestamente. Você tem razão. Ela estava bem bonitinha ao meio-dia, então eu a beijei. Mas Atsuki afirmou isso claramente, sem o menor traço de culpa. Realmente. Kirill piscou como se não tivesse certeza se ela deveria acreditar nele ou não. Mas Masatsuki percebeu. Ela não estava exatamente entusiasmada com isso. Agora que ele pensava nisso, os dois não tinham compartilhado nenhum momento íntimo desde o reencontro. Na última vez que se separaram, o máximo que ela fez foi lhe dar um beijo na bochecha. Para alguém com um estilo tão arrojado e uma personalidade tão descontraída, Kirill era surpreendentemente reservado quando o assunto era romance. Então, apesar de estarem juntos novamente há dias, Masatsuki nunca havia ultrapassado os limites dela. Eu também. Não havia dúvidas, ela estava com ciúmes. Kirill também havia percebido isso. Mas mesmo sabendo disso, ela não conseguiu simplesmente deixar passar. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!